Saudações aromáticas, você é uma pessoa muito bem-vinda nesta série que eu chamo O Caminho dos Aromas, onde eu, Vitor Leão, biólogo e aromaterapeuta, vou mostrar para você como trilhar esse caminho das plantas medicinais, caminho das plantas aromáticas, caminho desses perfumes naturais. Tudo bem com você? Hoje eu quero trazer à tona um assunto que eu acho muito pertinente, super importante e que eu tenho visto ser colocado de lado, muitas vezes não se aborda da melhor maneira e muitas vezes tem se evitado a falar do assunto, né? Eu até entendo porquê, mas como eu quero que você seja uma futura aromaterapeuta consciente, responsável e que saiba realmente usar óleos essenciais para a saúde e bem-estar, tanto seu quanto de outras pessoas, eu acho super importante falar mais sobre esse assunto. E o assunto é sobre a toxicidade de óleos essenciais. Sim, toxicidade. Você acha que só porque eles são naturais, eles não têm nenhum tipo de intoxicação, de capacidade de envenenamento? Você está muito enganada. Na verdade, você não está só. É muito comum as pessoas acharem que só porque não existe nenhum tipo de enchimento sintético, não existe nenhum tipo de interferência humana na composição dos óleos essenciais, que eles naturalmente não podem fazer mal, não existe nenhuma dose de segurança, nem doses letais. Mas há um ledo engano aí, porque sim, há várias evidências nesse caso, certo, de intoxicação, e é por isso que eu quero trazer isso à tona. Existem vários assuntos sobre esse tema, né, e eu vou estar levantando eles por aqui, tá certo? Para você ter ideia, estudos recentes mostraram que envenenamentos com óleos essenciais têm sido cada vez mais comuns e mais graves, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E os últimos números que foram divulgados, referentes à Austrália, revelou mais ou menos uma tendência semelhante. Para você ter ideia, de acordo com um artigo publicado em novembro de 2019, na revista científica The Medical Journal of Australia, um novo estudo publicado nessa revista mostrou e analisou vários dados do Instituto Nacional de Nova Gales do Sul sobre envenenamentos, que é um instituto que lida com cerca de metade de todas as chamadas para informações de intoxicação naquele país. E o que aconteceu foi que eles notaram que entre julho de 2014 e junho de 2018, a entidade registrou 4.412 casos de envenenamento com óleos essenciais, sendo que cerca de 2/3 deles envolviam crianças com menos de 15 anos de idade. O número de chamadas aumentou de 1.011 em 2014 e 2015 para 1.177 em 2017 e 2018, representando, entre esses dois intervalos, um aumento de 16%. Entre os que entraram em contato com o centro, né, de intoxicação, cerca de 80% dessas pessoas acidentalmente ingeriram os óleos essenciais depois de confundir aquela garrafinha com outra coisa, como um xarope para tosse, né, ou por um erro terapêutico, representando 13%. Porém, no entanto, 105 pessoas, ou seja, 2,4% do total, tomaram deliberadamente o óleo essencial devido à desinformação sobre a sua segurança, eficácia de fazê-lo ou até mesmo falta de orientação. De acordo com os investigadores, os óleos essenciais podem causar toxicidade severa quando ingeridos e o risco depende muito de como ele é usado. E qual óleo é usado? O início da toxicidade pode ser rápida e pequenas quantidades, como alguns ml, pode já causar toxicidade e risco de vida em crianças. Os efeitos clínicos envolvem vários sintomas como depressão, excitação do sistema nervoso, vômitos, pneumonia, enfim, vários dependendo do óleo, dependendo da situação da pessoa. Certo? Isso é super importante se trazer, por quê? Porque por definição, todo princípio ativo que existe alguma evidência de atividade terapêutica potente pode apresentar toxicidade dentro de um contexto de tratamento de qualquer doença. Um medicamento natural, seja ele natural ou sintético, na verdade, pode gerar efeitos secundários e cabe a nós, terapeutas e aromaterapeutas, tomar partido numa análise dos benefícios versus o risco para o seu paciente. Cabe-nos também
conhecer os tipos de toxicidade, os tipos de óleos essenciais e seus usos. Assim como diferenciar uma toxicidade aguda de uma toxicidade crônica, uma genotoxicidade, todas essas devem ser levadas em consideração, tanto quanto o tipo de paciente, se vai ser bebês, crianças, mulheres, gestantes, mulheres que estão amamentando, idosos, autistas e etc. Nós que prescrevemos óleos essenciais devemos proceder à mais bem estudada avaliação de forma a respeitar o princípio primeiro do grande mestre Hipócrates, que diz assim: primeiro não deve fazer mal. Não é? Então, quando nós pensamos, quando nós lidamos com esse assunto da toxicidade em aromaterapia, a primeira constatação é que existe um baixo número de publicações científicas sobre esse assunto, quando comparamos com um número bastante elevado, e que é o que eu venho trazendo várias vezes aqui, que de publicações que exaltam as suas mais diversas e variadas propriedades farmacológicas, desses aromas naturais e vegetais, certo? Então, em toda avaliação de risco, um valor farmacológico é imprescindível, que é importante de você conhecer, como a DL50, ou seja, é aquela dose que mata 50% da população das cobaias submetidas àquele experimento. A DL50 ela é dada em todas as monografias oficiais das plantas medicinais e dos óleos essenciais estudados. E essa informação pode tranquilizar bastante um consumidor a respeito dos óleos essenciais mais comuns, porque as moléculas dos medicamentos eles têm uma dose letal bem mais elevada. Tá? Então, também é preciso pontuar uma outra coisa, que o mau emprego inteiramente ou abusivamente de óleos essenciais pode sempre levar um acidente do nível tóxico, né, e acabar desencadeando intoxicação. Mas não vamos fazer uma confusão aí entre uma toxicidade potencial presente com as doses terapêuticas e uma intoxicação provocada por uma administração bem anormal, certo? Após usar óleos essenciais ao longo de 10 anos, eu tenho constatado que os riscos de toxicidade são muito baixos e muito limitados a principalmente reações na pele e na mucosa. E essa constatação tranquiliza, né, nos tranquiliza e não faz também perder o ponto de vista a densidade molecular dos óleos essenciais e a forma como eles são montados, a forma como eles estão organizados na planta, eles aumentam sim as propriedades farmacológicas dele, e só precisa nós, aromaterapeutas, ficarmos vigilantes a respeito dessas dosagens para guiar na condução de protocolos e cuidados de uma maneira responsável aos nossos pacientes. A toxicidade mais frequente encontrada é uma toxicidade que eu costumo dizer que é uma toxicidade cutânea, né? Uma toxicidade aguda cutânea. Eu tenho aqui algumas anotações para guiar um pouco nessa nossa aula, que é o seguinte: a primeira coisa que eu acho super importante é que quando a gente falar de toxicidade, como eu já falei, como esses estudos têm mostrado, é super importante conhecer os tipos de toxicidade, né? Toxicidade aguda, toxicidade crônica e quais são os óleos essenciais que podem causar algum tipo de toxicidade mesmo em doses pequenas. Né? Por exemplo, existem óleos essenciais que causam uma chamada fototoxicidade, ou seja, é uma toxicidade que quando o óleo essencial que está na nossa pele entra em contato com o sol ou a luz ultravioleta, a luz solar direta ou luz ultravioleta, pode ser até artificial, ele faz com que gerem lesões, irritações e até mesmo feridas. Tá? São casos, por exemplo, de óleos essenciais ricos em uma substância chamada furanocumarina. As furanocumarinas, né, elas se ligam fortemente ao DNA das células da pele da gente, e quando entram em contato com a luz ultravioleta acontece uma reação em que potencializa o efeito da luz ultravioleta, causando essas irritações, e dependendo da quantidade e do tempo de exposição, pode levar a lesões severas e até hiperpigmentação na pele. Tá? Outro assunto também em relação à toxicidade, que é bastante polêmico, que é bastante evitado de se falar no assunto, são as alergias. Certo? Alergias de óleos essenciais podem acontecer
não são tão comuns, mas podem acontecer sim. E é por isso que sempre que for testar um óleo essencial numa pessoa que é alérgica, eu recomendo fazer um teste, né, específico para aquela pessoa, numa diluição de segurança. E aí depois sim, fazer uma prática de um uso mais cotidiano, tá certo? Um outro tipo de irritação que acontece é uma intoxicação, né, por irritação, certo? A irritação, existem alguns óleos essenciais que, dependendo da composição deles, causam sim, quando não utilizados na diluição correta, uma irritação. É diferente da alergia, porque a alergia, quando a pessoa é alérgica, mesmo em pequenas quantidades e dependendo do grau de severidade da alergia, mesmo questões de traços podem gerar um desenvolvimento alérgico, num quadro alérgico, ao contrário de que os óleos essenciais que têm uma capacidade de irritação, quando são diluídos, basicamente não apresentam esse tipo de problema. Tá? Por exemplo, o ylang-ylang, quando ele é utilizado puro, ele pode causar em algumas pessoas algum tipo de irritação, mas quando usado diluído, em muitas pessoas não relatam esse tipo de irritação. Tá certo? Também existe um outro tipo de intoxicação chamado de causticidade, que acontece nos óleos essenciais, ricos, por exemplo, em fenóis, né? Carvacrol, timol, guaiacol, eugenol, todos esses, eles em contato com a pele, a depender da diluição, podem causar causticidade, ou seja, eles acabam ferindo, né, um efeito abrasivo químico ali na pele, tanto na pele quanto na mucosa. Por isso, diluições de recomendação de segurança são as mais indicadas nesse caso, tá? Existem alguns outros óleos essenciais que têm, a título de curiosidade eu vou falar, que tem uma ação necrosante. Por que eu falo a título de curiosidade? Porque quando eu falo de ação necrosante, estou querendo dizer que o óleo essencial ele interage com a pele e degrada diretamente os tecidos musculares, tecidos de pele, a carne em si, certo? Eu falo a título de curiosidade porque esses óleos essenciais eles não são comercializados no Brasil e em vários países no mundo eles são inclusive proibidos porque são considerados armas químicas. Tá? É o óleo, por exemplo, o óleo de mostarda, ele tem essa propriedade e por isso você não vai encontrar ele no mercado, só estou falando realmente a título de curiosidade, tá bom? Além disso, é preciso entender também quais são as contraindicações, quais são os órgãos que podem estar sensibilizados com alguns óleos essenciais. Vou falar isso um pouco mais para frente. Mas já que a gente está falando de reações, né, eu acho super importante e pertinente trazer à tona um assunto que é sobre a qualidade dos óleos essenciais. Eu já ouvi por aí gente falando, né, já ouvi algumas matérias meio tendenciosas falando que a produção de óleos essenciais no Brasil e no mundo é considerada standard, ou seja, um óleo essencial produzido aqui nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Alemanha, se for da mesma planta, eles provavelmente vão ser da mesma qualidade, provavelmente. Mas eu, que estou aqui no Brasil, o que eu percebo, no meu nariz percebe também, em todo o meu sistema percebe, é que existem sim diferenças gritantes entre óleo essencial A, óleo essencial B da mesma planta. Você já passou por isso? Se sim, escreve aí nos comentários. Você já percebeu diferença entre qualidade de uma marca A para uma marca B, do mesma planta de óleo essencial? Já percebeu? Escreve aí nos seus comentários o que é que você acha desse ponto de vista. Você acha que são standard? Você acha que o óleo essencial é tudo igual mesmo? Se for de lemongrass, independente de onde é produzido, independente de qual marca, ele realmente é tudo igual ou tem alguma diferença? Me responde aí. Para mim, o que eu percebo é que existe gritante uma diferença, né? Existem marcas que eu não recomendo para ninguém e existem marcas que eu considero seguras. Existem algumas outras que eu diria assim, toma cuidado, presta atenção, e outras que eu realmente digo para evitar. Certo? Eu falo isso porque existem graus de qualidade, sim, de óleos essenciais e a gente pode perceber, você mesmo pode testar por você mesmo. Eu quero contar para você uma história, né, de um caso que aconteceu com um amigo meu, por exemplo, o David. Ele certa vez me contou que ao inalar uma gota de um óleo essencial de menta que ele estava usando, ele já usa isso para o dia a dia dele, né, para foco, atenção, como ele gosta de usar. Ele usou o óleo essencial de menta, eu não vou revelar qual foi a marca que ele usou, né, até por uma questão jurídica, mas ele usou, botou uma gotinha de óleo essencial de menta
inalou, como ele sempre faz, como uma indicação que ele usa mesmo, e o que ele percebeu é que essa região aqui ficou toda empolada, vermelha e irritada, certo? E ele parou de usar dessa forma, ficou usando somente no seu difusorzinho pessoal, que é um colarzinho. E nessa mesma ocasião em que ele me contou que tinha tido isso, eu tirei da minha bolsa um óleo essencial de menta, menta piperita, a mesma espécie do que ele tinha relatado, e apresentei para ele inalar. Ele pegou, colocou uma gota e fez exatamente como ele disse que tinha acontecido. Ele inalou o óleo essencial e não teve reação nenhuma. Nenhuma reação. E ele disse, esse óleo essencial é diferente. Esse óleo essencial é muito mais potente, estou sentindo o efeito em mim, que é mais potente, eu não estou tendo nenhum tipo de reação. Então eu acho que realmente tem a ver com a qualidade daquele óleo essencial e não com outra coisa, porque eu nunca tive reação nenhuma com menta, certo? Então, para você ter ideia, isso é um relato, né, de um amigo meu que usa óleo essencial também. Tem uma outra amiga minha, a Cristiane, ela é bastante alérgica a várias coisas, certo? Ela é alérgica a vários medicamentos, inclusive vários tipos de coisas naturais, assim, ditas naturais, mas que se tiver algum tipo de enchimento, algum tipo de veículo carreador, ela também tem alergia, né? Ela não consegue, não é tolerante a nada químico artificial, ela sente muito, certo? Para você ter ideia, quando ela toma um antibiótico, ela tem que tomar um antialérgico. Hoje ela usa óleos essenciais, mas para você ter ideia do grau de severidade da alergia dela. E ela me relatou que já teve alergias com óleo essencial de melaleuca alternifolia, né, o tea tree, que é conhecido aqui no Brasil. Ela teve passando na pele, teve um problema, ela ia usar na pele para melhorar algumas propriedades da pele dela, e ela teve reação alérgica que fez com que ela suspendesse o uso. Até que ela utilizou um óleo essencial que eu recomendo, né, que eu recomendo como um grau de qualidade bom, e ela usou o óleo de melaleuca na pele, puro, na mucosa, puro e por ingestão também. Ela estava com uma condição bem específica e aí ela teve que usar dessa forma um protocolo bem específico, né, que não vou caber agora em detalhes por que ela fez isso. Mas ela não teve nenhuma relação e o protocolo dela foi de 9 dias usando o óleo essencial de melaleuca várias vezes ao dia, puro, tá? Para você ter ideia que existem sim graus de qualidade e existe óleo essencial e óleo essencial no mercado, tá certo? Dito isso, eu quero também falar uma outra coisa, já que a gente falou da melaleuca, é que o óleo essencial de melaleuca, é considerado um dos óleos essenciais mais tóxicos que existe, certo? Para você ter ideia. Mas, quando comparada com a aspirina, ela é cerca de 30 vezes menos tóxica. Ou seja, toda vez que você for usar uma aspirina, lembre-se que naquela dose ela é 30 vezes mais tóxica, potencialmente tóxica, do que o óleo essencial de melaleuca, que é considerado um dos óleos essenciais mais tóxicos que existem. Tá? Então, quando eu estou falando de toxicidade de óleos essenciais, eu estou falando por questão de conscientização, certo? Porque eu sei que eles, usados com sabedoria, são muito seguros, tá certo? E também eu acho que para você que está querendo se aprofundar nesse assunto, é super importante também entender que existem vários tipos de contraindicações e eu vou citar algumas aqui para você, tá? Por exemplo, contraindicações para mulheres grávidas. Alguns óleos essenciais não são recomendados para mulheres grávidas, que é o caso das cânforas, das sálvias, seja ela dalmaciana ou esclareia, erva doce, o funcho, o wintergreen, a bétula. Todos esses não são recomendados porque eles passam pela barreira hematoencefálica e passam pela barreira hematoplacentária. Então, para não causar danos ao feto, tem que se evitar isso. Outro óleo essencial que não seria toxicidade, mas que pode interferir na gravidez, são óleos essenciais que influenciam na contração uterina. Por exemplo, o óleo essencial de canela, o óleo essencial de cássia, também devem ser evitados mesmo em diluições fortes, tá bom? Ou pessoas que têm, por exemplo, distúrbios hepáticos, né, problemas de fígado ou questões no fígado, um fígado mais sensível, deve evitar sempre que possível cravo, canela e outros óleos essenciais ricos em fenóis e aldeídos, tá certo? Como cinamaldeído, eugenol, devem ser evitados para evitar sensibilizar mais o seu fígado, tá? Pessoas com danos renais ou com problemas renais devem evitar o eucalipto, devem evitar o wintergreen,
a bétula também. Pessoas com pressão alta, eu já ouvi falar aí um mito da pressão alta com peppermint, mas é só um mito mesmo, certo? Inclusive existem algumas evidências que mostram que o óleo essencial de menta piperita, ela tem um efeito hipotensor, ou seja, vasodilatador, baixando a pressão arterial. Então, não sei exatamente de onde surgiu isso. Eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez eu repeti isso também ao longo do tempo, mas se você for fazer uma investigação mesmo acurada sobre o assunto, você vai ver que não tem nenhum tipo de sentido e que pessoas que usam peppermint, que têm hipertensão, não relatam nenhum tipo de problema. O que pode ser relatado e sentido, que eu sinto às vezes, é quando eu inalo peppermint com muita intensidade, com muita força, eu sinto um pouco de taquicardia, mas isso reflete exatamente essa vasodilatação, né, que o coração precisa trabalhar um pouco mais forte, tá certo? Outra coisa, pessoas com pressão baixa, eu recomendo que não utilize manjerona, não utilize ylang-ylang, porque vai atender a dar um relaxamento maior dos vasos sanguíneos, causando também maior baixa da pressão arterial, tá? E pode causar algum tipo de desconforto. Pessoas que têm epilepsia, têm restrição sim de óleo essencial, deve evitar óleos canforados, né? Óleos ricos em óxidos, ricos em alecrim, por exemplo, que é rico em cânforo, quimiotipo cânforo deve ser evitado, a lavanda spike também, que é rica em cetonas, né? Cetonas também devem ser evitadas por pessoas que têm epilepsia ou casos de convulsão, tá bom? Pessoas que têm hemofilia, ou seja, que têm dificuldade na coagulação sanguínea, devem evitar óleos essenciais que interferem nessa via metabólica, como bétula, como o wintergreen, como próprios cítricos em geral e as coníferas que são ricas em terpenos. Elas têm esse efeito coagulante do sangue, não é tão forte, mas como pessoas hemofílicas elas são muito sensíveis a isso, então deve ser evitado para evitar sangramentos mais fortes, tá certo? Em caso de acidentes. Para quem tem glaucomas, né, pressão arterial, pressão ocular alta, deve evitar capim-limão, o verbena-limão, devem evitar esses óleos essenciais. Quem tem hiperplasia prostática também deve evitar o capim-cidreira e o capim-espartilho, tá bom? E crianças e bebês não necessariamente vão ter óleos essenciais que eles não podem usar. Existem alguns que são mais recomendados para eles, mas quando eu falo de crianças e bebês, estamos falando de pessoas, né, altamente sensíveis, com a pele bem fininha, e idosos também. Por isso as doses recomendadas são sempre diluições, ou seja, dependendo da idade, de 0,1% até 1%. Né, doses bem pequenas e dependendo do caso pode chegar a 2, 3%, mas sempre respeitando a condição daquele paciente, tá? E a condição do óleo essencial para aquele tratamento, tá certo? Tudo isso eu acho super importante de falar. Você vê que é um assunto muito amplo e não é minha intenção aqui nesse vídeo esgotar esse assunto. Na verdade, daria para escrever um livro sobre esse assunto e conduzir amplas pesquisas científicas durante anos a fio para poder termos, vamos dizer assim, conhecimento suficiente e equivalente às produções científicas mostrando os benefícios dos óleos essenciais. Tá? Também é possível procurar falar sobre isso em toxicidade, sobre as interações medicamentosas, né? Então existem muitos poucos estudos ainda sobre isso, mas os que existem eu estou trazendo à tona aqui só para você ter noção de que esse tema é importante, que esse tema é pertinente e para você que é futuro aromaterapeuta, seja do seu lar ou quem tem um sonho, né, em atuar profissionalmente, é super importante estar ciente de todo esse conteúdo, tá certo? Quero relembrar para vocês uma coisa. A diferença entre a dose e o veneno e o remédio é a dose, certo? Então é super importante a gente estar ciente disso. Lembre-se, Sócrates foi condenado a beber cicuta, e cicuta é uma planta moidinha ali, ó, fazia uma moída, tirava o sumo da cicuta e fazia a pessoa beber aquilo e a pessoa morre, tá? Então não é porque é natural que não faz mal, certo?
vai fazer muito menos mal do que um sintético, mas sabendo utilizar com sabedoria, utilizando com consciência, podemos tirar todos os benefícios de cada gota. É por isso que o nome desse Instagram, o nome desse meu canal no YouTube, o nome do meu canal é Gota Consciência, porque eu quero que você saiba usar com consciência, trazer um mais profundo respeito quando for usar essas plantas, trazer essa conexão, né, que eles têm, provocar reflexões profundas sobre a sua maneira de ser, de viver e utilizar os óleos essenciais com segurança, com sabedoria e quando for falar deles, falar com credibilidade. Eu não quero que você fique decorando assuntos, mas eu quero que você entenda que existe um caminho infinito para você trilhar. Tá bom? Mais uma vez, eu sou o Vitor Leão, sou biólogo, aromaterapeuta, tenho esse canal aqui dedicado a mostrar para você como trilhar o caminho das plantas medicinais. Então curte aí o canal, segue aí no Instagram, segue no YouTube. Eu preciso no YouTube especificamente de mais seguidores para poder fazer minhas lives com os meus dispositivos móveis, onde quer que eu esteja, e poder trazer conteúdos para você até em outros lugares, né, onde a conexão não esteja tão boa. Então, conte comigo, responde aí nos comentários o que é que você achou desse conteúdo, se você quer que eu aprofunde mais, quais são suas dúvidas relativas a esse assunto, marca as pessoas que gostam desse assunto, convida elas também para curtir, para vir conhecer o meu trabalho e estou aqui à sua disposição. Um namastê!